Oi, Cláudia, professor, o que a política do Aristóteles diz a respeito do bem comum? Esse é um tema que merece, o bem comum merece uma atenção especial. Mas só te adiantando assim, né? O bem comum em Aristóteles não é nem o bem da maioria, nem o bem de um indivíduo, tá? Às vezes, alguns autores, hoje, tá começando uma disciplina agora, um professor que eu admiro muito, que é o professor Tadeu Weber, lá no mestrado e doutorado da PUC. Eu já fiz o doutorado, já encerrei, já defendi a minha tese, mas eu não consigo parar de estudar, né? Então fui lá, agora antes das aulas serem suspensas, pedi para o professor Tadeu para assistir às aulas dele. Né? E ele estava, exatamente porque a disciplina era isso, né? Comunitarismo e liberalismo. E a primeira aula ainda a gente conseguiu ter semana passada, né? Antes da suspensão, ele colocou o problema um livro excelente que é Contextos da Justiça, tá? Do Rainer Forst. Tá? E nesse contexto da justiça, ele colocou o problema da seguinte forma, né? O bem da comunidade seria o comunitarismo, ou o bem do indivíduo seria o liberalismo, né? Os direitos fundamentais. Eu não enxergo o Aristóteles pensando dessa forma, Cláudio. Ou seja, o bem da comunidade e o bem do indivíduo, né? Quem é que prepondera, o bem de cada um ou o bem de toda a comunidade? Eu não enxergo Aristóteles, eu sigo essa tradição do Finis, né, que o Finis interpreta o Aristóteles, Tomás de Aquino, da seguinte forma, né? O bem comum, ele é o bem de cada um dos indivíduos que integram a comunidade. Não é um bem separado, né, que é o somatório do bem de todos os indivíduos ou algo distinto né? Tipo assim, se vocês, alguns, no teu caso inclusive, né, Cláudia, que estudou comigo, acho, os Exploradores de Caverna, acho que chegou a ver comigo, né, mas certamente alunos de Direito conhecem aquela, né, os Exploradores de Caverna, em que o Lon Fuller propõe, né, um clássico, né, é um livrinho fininho, né, vale a pena, Os Exploradores de Caverna, se vocês não lembram. Ele propõe, né, com base num caso verdadeiro, que não se trata de caverna, mas que se trata do naufrágio, né? Ele propõe aquela questão de que 5 exploradores ficaram trancados dentro de uma caverna e iriam falecer sem se alimentar e resolveram matar um deles para se alimentar do corpo. Esse caso é inspirado num caso real, né? Que é do naufrágio lá. O Michael Sandel, naquele Justiça, quer fazer a coisa certa, inclusive cita o caso real, né? Mas o que acontece? Nesse caso, o bem comum, né, assim, matar um para salvar 4, vira o bem da comunidade e o indivíduo não tem bem nenhum, né? Ou seja, a gente poderia colocar esse problema, né? O bem do indivíduo ou o bem da comunidade, como o bem da comunidade, algo separado como o indivíduo, como o bem da comunidade possibilita que se sacrifique o indivíduo. Aliás, nos nossos tempos, né, a gente vai passar por, ou pelo menos que a gente está vendo aí que os países da Europa estão passando por momentos bem difíceis, né, em que eles muitas vezes têm que fazer esse tipo de escolha, né, sacrificar alguém ou salvar outra pessoa, ou quem é que vão salvar, né. Então são escolhas que vão ser bem difíceis agora, nós vamos e vamos passar, inclusive, né. Espero que não, né. Agora com essas medidas que a gente está tomando, tudo indica que já está aí o coronavírus, mas tudo indica que a gente vai conseguir sofrer menos do que os europeus estão sofrendo, porque assim os brasileiros, né, as instituições aí começaram a se movimentar e suspender aulas, e suspender reuniões, e suspender shows, e suspender atividades. Então torcemos que, né, que a gente atravesse essa fase difícil aí com né, menos sofrimento, que a gente está assim ficando impressionado com o que vem passando os europeus, né? Mas seguindo, né? No caso, a gente poderia interpretar isso, o bem da maioria ser o bem da comunidade ou o bem do indivíduo. E Aristóteles não pensa assim, Cláudia. Ele pensa diferente, né? Que nem a interpretação que o Finis ou que o Tomás de Aquino dão, ou eu mesmo, né, concordando com eles, né, em relação ao Aristóteles, é que o bem comum é o bem de cada um dos indivíduos que integra aquela comunidade, sem a exclusão de ninguém. E isso não quer dizer tudo de bom, né? Porque o bem comum muitas vezes pode envolver, por exemplo, que um soldado tenha que se engajar no esforço de guerra,
né? Mas isso é o bem de toda a comunidade, inclusive o bem do próprio soldado, né? No caso, que nem eu dava como exemplos, né, na introdução ao estudo do direito, né, o caso de um soldado inglês na Segunda Guerra Mundial, né? O fato dele ter que pular de paraquedas no meio da França ocupada pelos nazistas, né, e no meio dos tiros, isso não quer dizer que o bem dele não esteja em questão, porque na verdade ele deve isso a ele mesmo, à família dele, aos vizinhos dele e também à comunidade, mas também a ele mesmo. Se ele não fizer isso, os nazistas vão invadir a Inglaterra e ele vai acabar sofrendo as consequências. Alguém vai ter que fazer essa defesa. Então não adianta, né? É uma situação trágica, mas que vai ter que ser encarada. Então, e aqui não é que a comunidade tenha o direito de oprimir e obrigar o soldado, não é exatamente isso, tá? Mas é de fato um esforço que o soldado, inclusive, deveria a ele mesmo, tá? Mas vamos deixar para um futuro encontro, senão as minhas lives eu começo e eu posso aprofundar isso. Nós podemos fazer algum encontro ou alguns encontros só sobre essa questão. Eu até, Cláudia, achei que é um